Bem-vindo a mais um episódio do Português em Conversa. Hoje vamos ver algo um pouco diferente. Vamos descobrir quem foi o Vasco da Gama. A maior parte das pessoas, pelo menos de fora, conhece este nome por causa da ponte que passa pelo Rio Tejo e liga os distritos de Setúbal e Lisboa. É uma das maiores pontes da Europa, com mais de 17 km de comprimento total, incluindo 12 km sobre o Tejo. E uma curiosidade interessante: quando terminou a sua construção em 1998, era a ponte mais longa da Europa. Antes de começarmos, recomendo dar uma vista de olhos no Patreon do Português em Conversa para aceder a diferentes atividades que te vão ajudar a melhorar o teu português de forma divertida e desafiante. E claro, para ajudar a apoiar o canal. Agora vamos ao assunto do vídeo. Afinal, quem foi o homem cujo nome está agora imortalizado nesta ponte, na Ponte Vasco da Gama? Vasco da Gama nasceu em 1469, em Sines, no sul de Portugal, e faleceu em 1524, em Cochin, na Índia. Viveu numa época de grandes descobertas, quando Portugal procurava rotas marítimas para expandir comércio e influência pelo mundo. Vasco da Gama era nobre e a sua formação como navegador começou quando ainda era jovem, preparando-o para grandes viagens que marcariam a história. Agora, o que é que ele fez de especial? É simples. Ele liderou uma frota de 4 navios e cerca de 180 homens na primeira viagem marítima realizada entre a Europa e a Ásia. Em 1497 partiu com a sua frota de Lisboa com o objetivo de chegar à Índia. E nesta altura, sem tecnologia, sem mapas completos ou previsões meteorológicas precisas, os marinheiros eram guiados pelas estrelas, pelo sol e por instrumentos muito rudimentares. E hoje em dia uma pessoa apanha um avião de Lisboa e chega à Índia em 10 horas. A viagem de Vasco da Gama foi de cerca de 10 meses, totalizando quase 2 anos, se contarmos ida e volta. Agora imagina mesmo o que é passar este tempo no mar, meses e meses, sem saber se vais voltar para casa, sem ter a certeza do que está no destino. Isto para não falar de que as tripulações dos navios enfrentavam doenças mortais, como o escorbuto. Havia falta de água potável, comida fresca e havia sempre o risco de tempestades enormes que podiam destruir os navios. Mesmo assim, Vasco da Gama e os seus homens conseguiram chegar à Índia, iniciando uma nova era de comércio e relações entre os dois continentes. Isto teve um impacto económico gigantesco em Portugal e no mundo. Na sua primeira viagem, Vasco da Gama chegou a Calcute em 1498, com o objetivo de estabelecer relações comerciais e trazer especiarias para Portugal. Mas nem tudo correu bem. Nem tudo correu como planeado. Os mercadores árabes, que já controlavam o comércio há décadas, não receberam os portugueses de braços abertos. Houve tensões, negociações difíceis e até pequenos confrontos. Mesmo assim, Vasco da Gama conseguiu garantir algumas trocas comerciais e regressou a Portugal com sucesso, trazendo algumas riquezas e prestígio. Voltou mais tarde, em 1502, já com uma frota muito maior, de cerca de 20 navios, e o cenário era diferente. Portugal queria mostrar força, impor o seu domínio e proteger os seus interesses comerciais. Nesta segunda viagem, Vasco da Gama estabeleceu postos comerciais e fortalezas em pontos estratégicos, mas houve confrontos com mercadores e cidades costeiras que resistiam à presença portuguesa. Com sucesso militar, foi uma expedição decisiva para consolidar o Império Marítimo Português e garantir que o comércio de especiarias passasse para as mãos de Portugal. As especiarias eram consideradas o ouro da Índia. A pimenta, o açafrão, a canela, o gengibre, o cravo e outros eram difíceis de encontrar e valiam fortunas. Até então essas especiarias chegavam à Europa por terra, passando por dezenas de intermediários. Com a rota marítima portuguesa, tudo mudou. O lucro começou a vir diretamente para Portugal e Lisboa tornou-se no coração do comércio europeu, iniciando-se uma nova era na qual Portugal dominava os mares. Para perceber a importância das especiarias e o valor que elas tinham na altura, alguns quilos de especiarias da Índia eram suficientes para comprar uma propriedade ou para pagar um salário de um funcionário durante 1 ano ou 2. A descoberta de Vasco da Gama foi de tal maneira importante que quando regressou da sua primeira viagem, foi recebido como um herói.
Foi-lhe concedido o título de Almirante-Mor dos Mares das Índias, uma renda anual que passaria também para os seus filhos, o título de Dom e duas vilas, Sines e Vila Nova de Mil Fontes. Mais tarde, em 1524, foi ainda feito vice-rei e sexto governador da Índia. Mas a história não fica por aqui. Para além das grandes conquistas, há também algumas curiosidades interessantes, alguns pormenores menos conhecidos. Por exemplo, sabias que a viagem completa de Vasco da Gama foi mais longa do que dar a volta ao mundo pelo Equador? A viagem de ida e volta foi de mais de 40.000 km. Outra curiosidade é que Vasco da Gama foi nomeado Conde da Vidigueira, em 1519, pelo então rei de Portugal. Isto fez dele o primeiro conde português sem sangue real. Por fim, apesar de hoje lembrarmos Vasco da Gama como um grande herói, a primeira viagem não foi exatamente um sucesso comercial. Quando regressou a Portugal, trazia apenas pequenas quantidades de especiarias, nada comparado com o que viria depois. Mas ainda assim, o valor simbólico foi enorme. Provar que era possível chegar à Índia por mar foi o que mudou tudo. Contudo, qual foi o seu verdadeiro legado? O que é que ficou para Portugal e para o mundo depois das suas viagens? Na época, as conquistas de Vasco da Gama eram vistas como um motivo de enorme orgulho nacional. Representavam o auge da coragem e da ambição portuguesa, uma vitória técnica, científica e espiritual. O mundo parecia ter se tornado mais pequeno e Portugal estava no centro dessa transformação. Com o passar dos séculos, claro, a forma como vemos essa história mudou um pouco. Hoje sabemos que estas viagens também deram origem a encontros culturais complexos, por vezes pacíficos, outras vezes marcados por disputas e interesses económicos. Mas isso não apaga o valor extraordinário da descoberta em si, nem o impacto que teve no rumo da história. Vasco da Gama continua a ser uma das figuras mais importantes da identidade portuguesa. O seu nome está gravado em pontes, escolas e monumentos, como símbolo do espírito de aventura e da descoberta que marcou o povo português e que, de certa forma, ainda hoje nos inspira a ir mais longe. Por isso, da próxima vez que ouvires o nome Vasco da Gama, lembra-te que ele não foi apenas um navegador, foi o símbolo de uma geração que acreditou ser possível atravessar o desconhecido. Homens que partiam sem mapas completos, sem certezas, apenas com coragem e fé naquilo que podiam descobrir. Hoje, o mundo é muito diferente, mas talvez ainda tenhamos algo a aprender com este espírito. Com a curiosidade de quem quer ir mais longe e com a coragem de quem decide sair da zona de conforto para procurar algo novo. E assim termina o episódio de hoje sobre Vasco da Gama, o homem cujo nome ficou gravado na história e na alma de Portugal. Espero que tenhas gostado e, como sempre, deixa um comentário com sugestões e dá uma vista de olhos no Patreon, se quiseres apoiar o projeto e ter acesso a exercícios extra que te vão ajudar a melhorar o teu português. Até à próxima.